Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 3. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler a sua Bíblia, reserve um tempo para ler a revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. E na descrição do vídeo haverão 3 informações que são informações importantes para você considerar. Primeiro, ao cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para explicar para vocês. Segundo, há uma aula-atividade, que serve para verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, recomendo que faça a aula-atividade e verifique aquilo que você aprendeu. Por último, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários em tempo oportuno. Eu estarei comentando cada uma das questões. Como falei a vocês, esta é a nossa terceira aula. Não farás para ti imagem de escultura. Bom, para começar, eu queria apresentar a vocês o cronograma desta aula, a maneira como eu vou apresentar o conteúdo. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Êxodo 34:14. Professor, por que Êxodo 34:14? Porque segundo o comentarista da lição, que é a pessoa quem escreveu essa revista, esse é o texto áureo, o texto mais importante. Então, na primeira sessão da aula, eu quero exatamente explicar o contexto em que essas palavras foram ditas, para que você entenda de maneira mais clara o que pretendia o autor de Êxodo. Na segunda sessão desta aula, eu quero explicar apenas o versículo 14, porque veja, o versículo 14 carrega consigo um conceito muito importante e eu preciso gastar bastante tempo explicando esse conceito, então nós não conseguiremos ir mais do que um versículo nessa aula, mas eu espero muito que você entenda todo o versículo e todo o conceito que está embutido dentro deste versículo. Por fim, na terceira sessão dessa aula, eu encerro fazendo algumas aplicações. Como falei a vocês, aqui na descrição do vídeo, se você estiver no celular, é só apertar embaixo da tela a palavra escrito mais, vai abrir a descrição e na descrição do vídeo você vai encontrar essas 3 informações que vão te auxiliar aqui no aprendizado desta lição. Começando a primeira sessão, eu quero então explicar para vocês o contexto literário de Êxodo 34:14. Veja, antes de nós chegarmos aqui no capítulo 14, havia uma grande tensão pairando no ar. O que será dessas pessoas depois do bezerro de ouro? Talvez você não saiba, mas Deus havia feito uma aliança com essas pessoas e livrado essas pessoas da escravidão no Egito. Por causa da aliança, Deus conduziu essas pessoas no deserto por um caminho de provisão, providenciando cuidado, proteção. Mas, na primeira oportunidade, o que essas pessoas fizeram? Quebraram a aliança com o Senhor e fizeram para si um bezerro de ouro. Esse é o contexto do capítulo 34. Como é que se seguirá a história deste povo com o Senhor após eles terem quebrado a aliança com o Senhor, fazendo para si um bezerro para adoração? Essa informação aparece para a gente de maneira muito clara no versículo de número 1 e no versículo de número 10, onde Moisés vai falar sobre essa tensão e a continuidade da história deste povo com o Senhor. Veja comigo então. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. O Senhor, versículo 10, respondeu:
faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Veja só, no versículo 1, Deus está dando a Moisés uma ordem para que Moisés prepare 2 tábuas de pedra. Essas 2 tábuas, elas fazem referência às 2 primeiras que foram feitas. Enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas de Deus, o povo levanta o bezerro. E por causa da idolatria, Moisés quebra aquelas 2 tábuas. Aqui Deus está mandando ele preparar outras 2. E essas outras 2 vão servir exatamente para que Deus reescreva os 10 mandamentos, assim como ele havia feito antes. As mesmas palavras que estavam na primeira tábua estarão agora nessa nova tábua que representa a continuidade da aliança que Deus havia feito. Então, quando Deus dá essa ordem para Moisés no versículo 1, ouvir essa ordem causa muita alegria nas pessoas por causa do cenário, por causa do contexto. Quando Deus manda preparar as 2 tábuas, Deus está indicando que ele aceita continuar tendo uma aliança com essas pessoas. Isso fica ainda mais evidente no versículo 10 que nós lemos. De maneira muito objetiva, é isso que Deus fala. Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Então, o capítulo pretende nos apresentar essa estrutura desta aliança que será feita entre o Senhor e Israel. Talvez a gente pense em aliança apenas como uma expressão verbal, né? Uma coisa do tipo, eu faço uma aliança com você, mas aliança é um documento formal que era redigido no mundo antigo e que possuía uma estrutura muito característica. O que Moisés está dizendo aqui ao povo é que quando o Senhor decide fazer uma aliança com Israel, ele está exatamente fazendo um documento formal em que, neste documento, há estrutura que prova que, de fato, há uma aliança entre o Senhor e Israel. Eu trouxe aqui para você um gráfico mostrando os elementos que fazem parte da estrutura da aliança. A aliança, que é este documento formal do mundo antigo, possui 6 elementos estruturais. Ele possui um prólogo, ele possui 2 estipulações, ele possui bênçãos, ele possui sanções, ele possui testemunhas e, por último, ele possui cláusula. Repetindo, quando o Senhor diz que vai fazer uma aliança com Israel, é um documento formal que Deus está dizendo que está estabelecendo. E este documento formal tem essa estrutura básica e é chamado de aliança. Vamos ver aqui algumas características bem breves, só para você entender. No prólogo, é apresentado um breve relato do relacionamento entre as partes que estão fazendo uma aliança. Deus fala sobre si no versículo 6 e 7, Moisés fala de Israel no versículo 8 e 9. Essas são as 2 partes que vão fazer parte na aliança. Nas estipulações, deixa eu limpar aqui. Nas estipulações, já foi o prólogo, estipulações. Nós temos regras que precisam ser seguidas, e essas regras estarão apresentadas para a gente no versículo 14 até o versículo 26. Nas bênçãos, vão haver promessas que são feitas pelo Senhor de beneficiar Israel nesta aliança. E aí nós temos bênçãos anunciadas no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 24. Em quarto lugar, existem sanções, que são ações punitivas caso Israel viole esta aliança. Então, o Senhor está fazendo uma aliança, mas eles não podem quebrar. Existem regras aqui que eles precisam observar. E são faladas das sanções no versículo 12, 14 e versículo 15. Quinto lugar, nós temos as testemunhas. Como sempre acontece, o próprio Deus é quem se coloca como testemunha. E isso é que é importante, porque quando Deus se coloca como testemunha, ele está dizendo sobre a veracidade desta aliança. Ele se colocar como testemunha significa que o que ele disse, ele vai fazer.
Ele é a testemunha e dá a sua palavra de que esta aliança de fato está sendo firmada. Isso vai aparecer para a gente no versículo 10, que eu li para vocês agora há pouco um trecho. E por fim, existe a cláusula do documento, que são condições que definem os direitos e obrigações das partes envolvidas, versículo 1, 4 e no versículo 27. Percebe? Isso aqui é um documento, e nesse documento Deus está estabelecendo então uma aliança entre ele e Israel. Nesta aula, por uma questão de tempo, eu quero explicar para vocês apenas as estipulações, que são regras que precisam ser seguidas, e de maneira mais específica, apenas as regras que aparecem no versículo de número 14. Então a gente já sabe que este é o contexto de Êxodo capítulo 34, e já sabemos o contexto do versículo 14. São exatamente regras que Israel precisa seguir por causa desta aliança que está sendo feita entre o Senhor e Israel. Tudo bem? É isso que eu quero seguir na segunda sessão, explicando para vocês o versículo de número 14. Começando então a segunda sessão desta aula, eu quero explicar para vocês o versículo 14 de Êxodo capítulo de número 34. Leia comigo então o versículo 14. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Veja bem, uma informação adicional precisa ser colocada aqui para você entender essas palavras que estão sendo pronunciadas. Essas pessoas saíram do Egito e elas estão indo para a Terra Prometida. Quando elas chegarem lá, na Terra Prometida, elas vão ter contato com outros povos que possuem uma estrutura religiosa diferente e consolidada. Essas pessoas com quem eles vão se envolver e se relacionar possuem vários lugares sagrados, representações mais diversas sobre os seus deuses, práticas litúrgicas mais diversas, compreensões sobre adoração também muito diferentes, enfim. São práticas religiosas que já estão consolidadas naquela região e são completamente diferentes do tipo de relacionamento que existe entre Deus e Israel. E é completamente diferente do caráter do Senhor. Apesar dessas religiões serem consolidadas naquela região, a ordem do Senhor é muito clara. Não adore outros deuses. Se há outros deuses, é porque há uma religião consolidada com liturgia, com práticas de adoração. Se essas pessoas quiserem manter esta aliança com o Senhor, eles não devem se envolver com qualquer tipo de idolatria. Preste atenção nisso. Porque diariamente eles vão se deparar com altares, diariamente eles vão se deparar com colunas, com ídolos esculpidos, com práticas de plantação, com questões alimentares. Tudo isso estará incorporado no cotidiano daquelas pessoas como sendo rotinas. Mas para essas pessoas que estão chegando, tudo isso deve ser visto como idolatria. Você consegue perceber a conexão que existe com o capítulo 34 e com a história anterior? Se anteriormente eles erigiram um bezerro e adoraram um bezerro, o critério que está estabelecendo agora aqui no versículo 14 é: não façam isso. Lendo o versículo, você consegue me dizer por qual motivo eles não devem adorar nenhum outro Deus? O motivo é muito claro. Eles não devem adorar nenhum outro Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso. Aparece aqui e aparece aqui. Este é o motivo porque eles não devem se envolver com adoração idólatra e pagã. Mas o que significa dizer que Deus é um Deus zeloso? Veja, essa mesma expressão que aparece aqui em Êxodo 34, 14, aparece também em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Então,
compreender isso aqui é um princípio teológico importante no livro de Êxodo, que tem a ver com o zelo do nome do Senhor e com a idolatria. Eu queria ler com vocês uma citação que começa a esclarecer para a gente essa questão. Veja o que o Douglas Stuart escreve a esse respeito. Este mandamento proíbe todo tipo de idolatria, em qualquer forma. Em outras palavras, nada de qualquer lugar pode ser copiado e usado como objeto de veneração. O zelo do Senhor fala sobre sua determinação em punir gerações sucessivas por cometerem os mesmos pecados que aprenderam com seus pais. No caso, o pecado da idolatria. A pergunta que eu fiz a vocês agora há pouco foi: o que significa dizer que Deus é zeloso com o seu nome? A resposta que nós estamos descobrindo é que Deus ser zeloso significa que ele promete trazer juízo a todas as gerações que cometerem idolatria. Porque apesar desta aliança estar sendo feita com esta geração, o Senhor promete trazer sanções a qualquer geração idólatra. Todas as futuras gerações colherão os prejuízos de quebrarem esta aliança. Isso porque Deus é zeloso. Este zelo, então, significa que Deus não vai permitir que o seu nome seja profanado. O zelo de Deus com o seu próprio nome significa que ele não vai permitir a profanação do seu próprio nome. Qualquer tipo de idolatria é uma profanação ao nome do Senhor. E é isso que ele não vai permitir, que o seu nome seja profanado, comparando o Senhor, o Yahvé, o Criador de todas as coisas, o Elohim. Ele não vai permitir ser comparado com outros deuses que são insignificantes. Fazer isso seria idolatria. Já sabemos o que é o conceito do zelo, agora vem o segundo conceito. O que é essa tal de idolatria? Se o zelo do Senhor tem a ver exatamente com ele não permitir que o seu nome seja profanado, porque compará-lo com outros deuses é uma profanação sobre quem ele é, isso é idolatria. E o que seria essa idolatria? Bom, eu reconheço que nós sabemos bem pouco atualmente sobre idolatria, porque dentro do cristianismo existem muitas rivalidades entre cristãos de tradições diferentes. E às vezes nós temos uma compreensão de idolatria que é uma compreensão muito dos nossos dias, né? A gente pensa em idolatria de maneira muito particular. Para essas pessoas que leram esse texto de Êxodo, o que elas entenderam por idolatria? Quais as características de idolatria que estão sendo destacadas e que serão destacadas da relação daqueles povos com seus deuses, que Deus não vai permitir que essas pessoas incorporem na sua relação com o Senhor? Eu separei então para vocês 9 características do que é idolatria, para nós termos uma compreensão clara sobre o que é idolatria e por que o Senhor não vai permitir que o seu nome seja escarnecido, não vai permitir que o seu nome seja profanado quando as práticas religiosas de Israel serem absorvidas pelas outras nações. 9 características. Primeiro, garantida. Segundo, egoísta. Terceira, fácil. Conveniente, normal, lógica, agradável aos sentidos, indulgente, erótica. Dá para você perceber que idolatria é muito mais do que uma coisa só. Idolatria envolve todo um sistema, e eu disse isso agora há pouco. Eles vão chegar e ter relações com um povo que tem uma religião consolidada. Esta religião tem características que é muito diferente da deles. Deixa eu explicar então para vocês cada um desses aspectos para você entender o que é esta idolatria que o Senhor está dizendo que não vai permitir que eles acabem absorvendo. Eu começo explicando então o que é a garantida. Eles acreditavam, no caso do povo idólatra, que a escultura da divindade garantia a presença da própria divindade. Se uma oração ou uma oferta fosse oferecida
diante da escultura era o mesmo que estar diante da própria divindade. Você percebe? Quando a estátua de uma determinada divindade era esculpida, certos encantamentos, certos rituais eram proferidos, aquelas pessoas acreditavam que a essência da divindade era compartilhada com aquela escultura. Logo, essa escultura se tornava um canal para que essa pessoa entrasse na presença da própria divindade. Então, todas as esculturas que passavam por esses rituais de encantamento, que recebiam aí certas ordenações sacerdotais, essas esculturas recebiam a essência da própria divindade. Estar diante de uma dessas esculturas era estar diante da própria divindade. No caso do Senhor, o que ele está dizendo é que a sua essência não pode ser transmitida para nenhuma escultura. Por isso que eles não podem fazer nenhuma representação de Deus, porque absolutamente nada pode pegar a essência do que é Deus. Isso é o primeiro aspecto da idolatria que eles devem ter cuidado. Segundo aspecto, egoísta. A idolatria se baseava na ideia de que os deuses podiam fazer praticamente qualquer coisa, exceto alimentar-se. Se alguém alimentasse um determinado deus, esse deus era obrigado a usar seu poder em favor do adorador. Veja, como os deuses eles só precisavam das pessoas para serem alimentados, esses deuses simplesmente não exigiam mais nada das pessoas. Pouco importava como a pessoa estava vivendo, pouco importava como a pessoa decidia guiar a sua vida, desde que esta pessoa trouxesse comida à divindade. Porque essa é uma compreensão pagã muito clara. Os deuses precisam dos alimentos para comerem. Então essas práticas ritualísticas, elas recebem aí o nome de culto da fertilidade, porque dá a oportunidade da pessoa de alimentar o seu Deus e criar para si uma oportunidade de se beneficiar. Já que eu dei de comida para a divindade agora está me devendo por causa disso. Por isso que eu coloquei egoísta. Porque a pessoa está pensando no seu benefício enquanto dá de comer para a divindade, que se não for alimentada, vai destruir essas pessoas, porque ele não vai morrer de fome. Você percebe como isso é muito diferente do Senhor? No caso do Senhor, ele não depende da comida dessas pessoas. Quando nós estamos lendo o relato da criação, isso fica ainda mais evidente. Não é Deus quem se alimenta da comida, é Ele quem dá comida às pessoas. É Ele que providencia comida para que essas pessoas não morram de fome. Isso é o oposto da relação que essas pessoas têm com a sua divindade. Deus não come esta comida. Ele oferece essa comida para essas pessoas se alimentarem e mais. Ele ordena que esta comida seja compartilhada com os necessitados, porque são os necessitados que precisam. Deus não morre de fome se eles não levarem comida até o Senhor. Essa é a segunda característica da idolatria que eles devem ter cuidado. Terceira característica, fácil. Os únicos requisitos significativos de uma religião idólatra estavam relacionados à frequência e à generosidade com que as pessoas alimentavam suas divindades. Olha só, o Senhor, por outro lado, ele não estava apenas preocupado com essa questão. Traga comida, senão eu vou morrer de fome. Absolutamente não. A comida era levada para compartilhar com os necessitados. Mas o Senhor exigia dessas pessoas muito mais. Se vocês trouxerem comida, mas não forem santos como o Senhor é santo, esse sacrifício de vocês não é suficiente. O Senhor exige dessas pessoas vários outros mandamentos que estão sendo estabelecidos. Na idolatria, o ponto focal está apenas na oferenda. Está apenas naquilo que é levado para a divindade. Já o Senhor exige dessas pessoas que elas se dediquem a Ele com todo o seu ser. Com todo o seu ser. E eu expliquei isso para vocês na aula passada.
o que significa adorar ao Senhor com todo o ser. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista para você compreender o que é que Deus exige do seu povo, que está muito além do que é simplesmente trazer comida. Quarta característica da idolatria: conveniente. Os vários santuários, postes ídolos e estátuas das divindades permitiam adoração a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana ou em um local próximo à residência da pessoa. Isso aqui é completamente diferente da aliança que o Senhor fez com Israel. Porque na aliança que o Senhor fez com Israel, a adoração deveria ser oferecida em um único lugar, no templo ou no tabernáculo, dependendo do momento histórico. Deus também estabelece festas anuais que obrigavam essas pessoas a fazerem viagens longas e cansativas para irem até o templo, para oferecerem ao Senhor uma adoração apropriada. Agora, imagine comigo. Essa imagem não serve. Você tem que fazer uma viagem longa, cansativa, demorada e cara. Para que então, estando no lugar onde Deus determinou, você pudesse oferecer ao Senhor adoração. E não bastava ir ao lugar. A sua vida precisava chegar lá em santificação. Você percebe como a adoração que está sendo exigida pelo Senhor, ela exige muito mais devoção? Ela exige uma dedicação completa do seu ser. Enquanto que a adoração idólatra é conveniente. O adorador leva a comida ali mesmo embaixo de uma árvore, ali onde ele mora, que havia muitos postes ídolos, havia muitos altares consagrados às divindades, e era só isso. Deus faz exigências que para essas pessoas vai custar muito mais. Vai ser muito mais demorado, vai ser muito mais cansativo, vai exigir muito mais devoção. E Deus não quer menos do seu povo. Se comparado às práticas idólatras, as exigências do Senhor são exigências que fazem com que a pessoa chegue diante do Senhor com todo o seu ser, não apenas com a sua oferta ou com o seu sacrifício. Quinta característica da idolatria: normal. A idolatria era o modo de vida estabelecido e experimentado dos cananeus. A idolatria fazia parte das rotinas cotidianas. Olha só, pela grande quantidade de pessoas que praticavam essas religiões idólatras, aquelas práticas eram normais. Como havia um sistema religioso que já estava consolidado, esse sistema religioso acabava afetando aspectos culturais, aspectos sociais. O que eu estou querendo dizer com aspectos culturais? Roupas, alimentação, linguagem. Todos esses aspectos culturais são profundamente afetados pela idolatria. Também afetam questões sociais, como a agricultura. O que é necessário para que a gente faça uma boa plantação agrícola? E depois da agricultura, como que a gente lida com a terra? Todos esses aspectos estão profundamente afetados por questões religiosas. E por isso que às vezes a gente lê certas ordens de Deus aqui em Êxodo, e para nós parecem assim meio estranhas, né? A gente lê, por exemplo, sobre cozinhar um animal com o leite da mãe, e a gente fala, mas que ordem parece ser assim meio absurda? Porque nós não entendemos o contexto histórico idólatra. O que Deus não quer é que essas pessoas repitam práticas idólatras que estão naturalizadas na culinária, na agricultura, no vestuário. Em quase tudo havia uma conexão religiosa. Isso vai se tornar um problema muito sério para eles. Porque neste cotidiano, eles vão estar expostos à idolatria que se tornou algo natural. A idolatria era cotidianamente praticada por aquelas pessoas. Fazia parte da rotina delas. Mas no caso de Israel, eles estão sendo proibidos de copiar qualquer prática idólatra que estivesse incorporada ao cotidiano. Eu repito, eles estão proibidos de copiar qualquer prática idólatra que está incorporado ao cotidiano.
Sexta característica da idolatria, ela é lógica. Eles acreditavam em uma multiplicidade de deuses, onde cada um possuía uma especialidade, ficaria melhor. Uma especialidade em algum aspecto do mundo ou da natureza. Ter vários deuses significa acesso garantido a uma série de favores divinos. Deixa eu explicar isso a vocês. Na cabeça daquelas pessoas, era impensável haver um Deus que desse conta de tudo. Era impensável haver um Deus que pudesse ser responsável por tudo. Para eles, as diversas funções que haviam exigiam um Deus para cada uma dessas funções. Então, na mentalidade desses povos antigos, há muitos deuses, porque há muitos aspectos da criação e cada divindade é responsável por um desses aspectos da criação. Quando eles entram em contato com Israel, é difícil para eles a compreensão que o Deus de Israel é um só, que dá conta de todas as dimensões da criação. Ele é o Elohim, aquele que criou os céus e a terra, mas ele é o Yahvé, aquele que se relaciona de maneira pessoal. Então há um único Deus que dá conta de tudo. Compreender isso vai ser muito difícil para aquelas nações que têm um Deus dedicado a uma área diferente da vida. Isso também foi difícil para Israel. Diversas vezes nós temos na história de Israel essa noção de um Deus nacional, mas um Deus pessoal. O que é o Deus nacional? Esse Deus de toda a nação. Mas o Deus pessoal é aquele que cuida de um aspecto específico. Por isso que diversas vezes eles se vão à idolatria. Porque eles também têm essa dificuldade de acreditar que Deus é responsável por tudo. E esse é um ponto importante da idolatria que nós precisamos compreender. Idolatria não significa deixar de acreditar em Deus. Idolatria é passar a acreditar que Deus sozinho não dá conta de todos os aspectos da realidade. Ele precisa ser ajudado por outros deuses. E isso que Deus está dizendo que não vai permitir o seu nome ser profanado desta maneira. Sétima característica da idolatria, agradável aos sentidos. A idolatria fornecia aos adoradores imagens de divindades agradáveis aos olhos. Eram feitas ali representações sobre as divindades que eram bonitas, né? Que instigavam a imaginação. Os artesãos que trabalhavam nessas imagens, eles faziam representações que pretendiam apetecer os sentidos de quem via. A pessoa via aquela representação imagística da divindade e tinha o seu sentido capturado. O Senhor, no entanto, ele não poderia ser representado por nenhuma imagem. Por isso que era tão difícil crer no Yahvé para aquelas pessoas. Porque eles não tinham a sua imaginação captada por uma imagem. Não tinha ninguém que conseguisse representar quem Deus era por uma imagem. Não há artesão que consiga fazer isso. Os pagãos têm essa dificuldade. E em muitos momentos o israelita também. Porque ele precisa crer na aliança como ela está sendo dita. Ele precisa crer na promessa como ela foi pronunciada. Ele não pode depender da imaginação e do uso de imagens de Deus como sendo das outras nações. Nas outras nações, eles olham as suas imagens e essas imagens apetecem a eles. O Deus de Israel não é assim. O Deus de Israel não pode ser representado por uma imagem. Ele não pode ser descrito por uma imagem. Oitava característica da idolatria, indulgente. A prática pagã usual era comer carne apenas como parte de um sacrifício de adoração a um ídolo. Quanto mais alguém comia carne, mais provável seria ganhar o favor dos deuses.
Veja, entre os pagãos, uma parte do sacrifício era servido à alimentação do ídolo. Eu falei a vocês, né? Os deuses pagãos, eles comiam, eles dependiam desses sacrifícios para sobreviver. Então, parte era oferecido a eles, quando era queimado, eles comiam aquilo por meio de uma oferta queimada. Outra parte era reservada para o sacerdote, que naturalmente representava aquele ídolo, né? Então ele trabalhava, então ele ficava com parte, e o restante ficava com a pessoa que levava, o adorador. Então, comer carne era uma maneira de esbanjar esta confiança na sua divindade. Comer carne é parte da adoração, porque você come, oferece ao sacerdote e oferece à divindade. Por isso que os banquetes do mundo antigo vão dar tanta ênfase na bebedeira, na glutonaria. Quanto mais a pessoa come, quanto mais a pessoa compartilha com a sua divindade, mais ela aumenta a sua chance de contar com o favor divino da sua divindade. Então, eram banquetes marcados pela embriaguez, marcados pela glutonaria, porque isso era um sinal positivo, isso era visto como sendo bom. Comer carne assim, beber demais, era um sinal de que você estava contando com o favor divino, porque você está oferecendo parte disso à divindade e a divindade está satisfeita com este grande banquete. Você ofereceu um grande banquete à divindade. Quando chega em Israel, Yahvé olha a bebedeira e a comilança como um pecado da glutonaria. Eles são reprovados. Israel não deveria imitar e copiar o pecado da glutonaria e da bebedeira. Deus não fica satisfeito com esses grandes banquetes, porque eles simplesmente não enchem a barriga do Senhor. Ele não é como os outros deuses. Você não vai ganhar o favor divino fazendo grandes banquetes com bebedeiras e glutonaria. Pelo contrário, Deus vai repreender esse tipo de prática, porque eles são indulgentes. Eles não satisfazem e nem agradam o Senhor. Em nono e último lugar, e aí então a gente volta ao texto, erótico. Os antigos adoradores pagãos eram ensinados que se tivessem relações sexuais com uma prostituta do templo, isso estimularia a fertilidade da terra. A fertilidade no caso dos filhotes do rebanho e a fertilidade no caso das plantações. Este é o motivo porque o sexo se tornou um aspecto tão comum dentro da adoração idólatra. Primeiro, porque havia uma compreensão que, praticando esses atos sexuais idólatras, você favorecia a colheita e a reprodução animal, né? Quanto mais envolvido nas práticas sexuais idólatras, mais você vai estimular a terra a produzir e mais você vai estimular os animais a reproduzirem. Mas também por causa da oferta de sacerdotisas cultuais. Quem eram essas pessoas? Eram essas mulheres que trabalhavam para essas divindades, que ofereciam seus corpos como parte da adoração. Então a gente percebe como esse aspecto sexual ele afetava o povo do Senhor. Porque você tem uma pessoa que oferece o seu corpo e enquanto você tem ato sexual com essa pessoa, você favorece a terra e favorece os seus animais terem bons filhotes. E tudo isso com o favor da divindade. Isso é interessante porque é completamente oposto ao que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está dizendo é que se eles observarem a lei do Senhor, se eles observarem o compromisso com o Senhor vai abençoá-los. Já na idolatria, o que se está sendo exigido é o envolvimento sexual com essas divindades. Agora, observe comigo, depois de entender o que é idolatria, o que o Senhor está dizendo. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento
com vocês. Agora, a gente consegue compreender a dimensão proibitiva desta ordem que está sendo dada por Deus. O Senhor não vai permitir que o seu nome seja profanado por práticas religiosas idólatras. Profanar o nome do Senhor é confundir o relacionamento com Deus com o relacionamento com Astarote, com Azera. Confundir o relacionamento com Deus com todo este paganismo. O Senhor não é como os deuses das nações. Se essas pessoas quiserem manter uma aliança com o Senhor, elas precisam recusar participar de qualquer prática religiosa idólatra. Tudo que o Senhor está exigindo deles, o Senhor está revelando para eles. Eles não devem copiar as práticas consolidadas pelas religiões pagãs, porque ao fazer isso, eles estarão quebrando a aliança com o Senhor. Para encerrar esta aula, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto bíblico pode ser aplicado a nós e nos desafia hoje a considerarmos a questão da idolatria e do zelo do nome do Senhor. Vamos às aplicações. Antes de aplicar, um momento, por favor, deixa eu só tomar aqui o remédio, só um minuto. Primeira aplicação. A essência do Senhor não pode ser transmitida para nenhuma escultura ou objeto. Veja, ouvindo sobre idolatria, talvez alguém pergunte, mas Israel não tinha um tabernáculo? Israel não tinha objetos sagrados? Será que esse tabernáculo e esses objetos sagrados não se pareciam muito com a idolatria do mundo antigo? E a resposta é não. Porque esses objetos, eles eram associados ao Senhor, mas eles serviam apenas para dar a sensação da presença do Senhor. Nenhum desses objetos possuía a natureza divina. Em nenhum desses objetos estava a essência de Deus. E isso precisa estar claro para aquelas pessoas e para nós. Porque eu considero assim de maneira muito clara que nós podemos confundir esses objetos sagrados com idolatria. Deus não está presente de maneira essencial naqueles objetos. A presença de Deus está representada ali. E não há absolutamente nada que se compare com Deus aqui na Terra. Nada. Israel tenha consciência disso. Deus não é como os outros deuses das outras nações. Ele está representado ali, mas este não é Deus. Ele não pode ser esculpido em uma imagem, ele não pode ser representado em uma imagem. Segunda aplicação. Não somos nós que alimentamos o Senhor. É Ele quem cuida. Gente, isso aqui também é um ponto muito importante, porque talvez essa seja aí a diferença mais significativa entre o Senhor e os outros deuses. Na oferta que é levada aos outros deuses, eles comem. Eles precisam disso. Senão eles morrem de fome. Mas na oferta que nós levamos ao Senhor, ele não come. Deus não morre de fome se a gente não levar a oferta ao templo. E o contrário disso. As ofertas foram estabelecidas exatamente como maneira de providenciar cuidado à tribo de Levi. As pessoas que trabalham no templo. Não é para o Senhor. É para as pessoas que trabalham no templo. Então, as ofertas que nós trazemos são ofertas de gratidão, porque nós reconhecemos que foi o Senhor quem providenciou a nós. Ele não come essas ofertas. Ele não está morrendo de fome se a gente não matar um animal. Até porque, depois de Cristo Jesus, nenhum outro animal foi necessário ser oferecido. Porque Deus não se alimenta disso. E nós precisamos compreender isso. Não somos nós que alimentamos a Deus. Deus não se torna mais santo se nós o adorarmos.
Mas nós temos uma dimensão muito mais clara da sua santidade, se nós o fizermos isso. Então somos nós que somos beneficiados na adoração que nós prestamos ao nome do Senhor. Terceira aplicação. Suas ofertas não substituem sua vida de devoção ao Senhor. Isso aqui é interessante, porque os deuses não faziam exigências. Traz a comida, a gente vai comer e a gente vai fazer alguma coisa por você. O Senhor, quando você lê Isaías capítulo 1, você toma um susto. Porque Deus diz assim: quem pediu para vocês trazer isso? Vocês estão orando e eu estou fechando os meus ouvidos. Eu não consigo me ouvir a oração de vocês. Por quê? Porque vocês estão vindo com as mãos manchadas de sangue. Vocês estão praticando injustiça. Ou seja, não tem como adorar a Deus trazendo apenas a oferta e esquecendo a nossa vida de devoção. A adoração que nós prestamos ao Senhor, a nossa vida tem que chegar junto. A nossa vida não fica fora. Não tem como simplesmente levantar as mãos e fingir que nada está acontecendo com a minha vida. A mão que eu levanto é acompanhada com a vida que eu trago. As duas têm que estar juntas. A adoração que nós prestamos ao Senhor é uma adoração com todo o nosso ser. Quarta aplicação. A adoração que agrada ao Senhor observa todas as ordens dadas pelo Senhor. Veja, na adoração idólatra, a pessoa tem assim um grande leque de opção sobre como é que ela pode adorar a divindade. Tem postes ídolos, tem árvores, tem um Azera, tem Baal, tem um Deus, tem outro, pode fazer isso, aquilo, outro. É muito imaginativo. Mas na adoração que nós prestamos ao Senhor, ela é restritiva. Porque ela precisa ser feita rigorosamente nos moldes que Deus estabeleceu. E talvez essa seja a diferença mais gritante entre o Deus vivo e verdadeiro e os falsos deuses. Os falsos deuses não fazem exigências sobre como devem ser adorados. O Deus único e verdadeiro faz. E ele faz. A adoração que ele recebe é aquela que observa todas as exigências que ele estabeleceu. Se nós não observarmos as exigências estabelecidas por Deus, nós não conseguiremos adorar o nome dele como ele merece ser adorado. Quinta aplicação. Não é porque uma prática religiosa é popular que ela agrada ao Senhor. Na aula de hoje nós vimos que Israel teve que lidar com rotinas em seu cotidiano que estavam profundamente afetadas pela idolatria. A idolatria afetou a maneira daquelas pessoas vestirem, alimentação, palavras. As práticas mais comuns eram rotinas consagradas e estabelecidas como sendo comuns. E não é porque eram rotinas comuns que elas agradavam ao Senhor. E isso que eu quero destacar aqui. Muito provavelmente, uma prática religiosa popular tem elementos idólatras. Porque às vezes nós estamos pensando na adoração daquilo que a gente gosta de fazer, né? O que você gosta de fazer? Adorar a Deus eu posso adorar em qualquer lugar. Adorar a Deus eu posso adorar fazendo qualquer coisa. Adorar a Deus pode ser essa adoração é a adoração popular da sua cabeça. A adoração idólatra. A religiosidade imaginativa. Sabe o que é a religiosidade imaginativa? Eu estou adorando o Deus que eu criei do jeito que eu imagino que tem que ser.
O nome disso é idolatria. Deixa eu repetir. Quando você acha que pode adorar o Deus que você imagina, do jeito que você acha que tem que ser feito, é idolatria. A adoração que agrada ao Senhor é aquela que foi revelada pelo Senhor. Se Deus não revelou que tem que ser feito assim, nós não deveríamos estar fazendo. Tudo aquilo que agrada a Deus foi revelado pelo Senhor como sendo algo que lhe agrada. E essa é a diferença entre o Deus vivo e verdadeiro e o Deus imaginativo. O Deus imaginativo é da cabeça de cada um. Ele tem nomes mais diversos. Ele é chamado do jeito que as pessoas quiserem chamar. O Deus vivo e verdadeiro não. Ele é rigoroso com a adoração que lhe agrada. E nós temos que entender isso. Não é porque as pessoas estão dando nomes para Deus e criando rotinas de adoração que isso se torna adoração. Isso tende muito mais a ser idólatra do que ser uma adoração genuína e verdadeira. Sexta aplicação. Quando você não conhece a soberania do Senhor, você acaba indo à idolatria. Como nós vimos nesta aula, a idolatria não significa deixar de acreditar em Deus. A idolatria significa que você acredita que Deus sozinho não dá conta de todos os aspectos da realidade. E aí você precisa que mais algum Deus lhe ajude. Sabe onde é que a gente costuma dizer isso? Aquela frase cotidiana que a gente diz assim: ah, Deus tem mais o que fazer do que ficar cuidando de uma coisa tão pequena como é. A impressão que nós temos é que Deus não dá conta de tudo. Então, essas coisas assim, deixa quieto. Não coloca Deus no meio disso, não. Como se ele fosse pequeno e não desse conta de todas as dimensões da vida. Pessoas que não conhecem o Senhor é que criam ídolos para si. É o Deus nacional, e aí a gente chama ele de Jesus, Yahvé, é o Deus nacional, mas tem o Deus pessoal. O dinheiro, ganância e tantos outros que a gente vai estabelecendo que são idólatras. Por quê? Porque a gente acha que o Senhor não dá conta. E sabe o que a gente descobre na oração do Pai Nosso? Enquanto Jesus está nos ensinando a orar, ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá. Ele é o Deus que cuida do cosmos, mas ele é o Deus também que providencia o pão. Ele está envolvido em todos os aspectos e em todo o cuidado que a sua vida precisa. Sétima aplicação. Cristãos precisam saber a diferença entre uma refeição idólatra e uma refeição cristã. Na refeição idólatra, quanto mais carne a pessoa come, quanto mais carne a pessoa dá à divindade, mais a pessoa vai ter o favor divino. Na refeição cristã, nós não alcançamos o favor divino quando nós comemos. Pelo contrário, colocar a sua confiança na comida é conhecido como o pecado da glutonaria. Outra coisa, nas refeições cristãs, nós somos orientados a compartilhar com aqueles que precisam, os famintos. É eles que precisam comer. Essa é a diferença entre uma refeição cristã e uma refeição idólatra. A refeição idólatra pretende ser pomposa, pretende contar com o favor divino. A refeição cristã, ela acontece no partir do pão, ali diante do corpo e do sangue de Cristo, onde todos nós nos esvaziamos porque reconhecemos que se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. E compartilhamos o pão, servos e servas. Não há mais senhores. Todos nós estamos diante de Cristo como iguais. Compartilhamos o mesmo pão, porque todos ali foram redimidos pelo mesmo sacrifício. É muito diferente.
uma refeição cristã de uma refeição pagã. Oitava aplicação. A sexualidade pode se tornar uma armadilha religiosa destrutiva. Isso aqui é interessante, porque um dos aspectos que mais seduziram o povo do Senhor ao longo da história foi essa questão sexual. Mas não é o sexo pelo sexo. É o sexo prometendo trazer benefícios espirituais para a pessoa. E eu dizendo isso, talvez você diga, mas isso aí é coisa de antigamente. Coisa de antigamente nada. Ainda hoje nós vemos em noticiários diversos pessoas que se viram enganadas por gurus sexuais. Não, ele prometeu que enquanto nós tínhamos relações sexuais, o sêmen dele aconteceria alguma coisa espiritual. Foi prometido que enquanto nós tivéssemos uma relação sexual, a minha vida alcançaria um grau espiritual que nunca alcançou. Com frequência a gente vê essas notícias e esses casos policiais. Porque ainda hoje esse se torna um problema. As pessoas que utilizam a sexualização como armadilha religiosa. Se você quer contar de fato com o favor divino, o sexo é parte do processo. Nós temos casos mais diversos, onde pessoas enganaram muitas outras, prometendo a elas coisas que passavam pelo caminho do sexo. Isso não é cristão, isso é idólatra sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Nona e última aplicação. Cristãos precisam recusar participar de qualquer prática religiosa idólatra. Nós hoje precisamos lidar com o mesmo desafio que Israel. Existe uma religião consolidada, existe um paganismo que está aí e que é popular, é conhecido e é evocado como legítimo. Está na alimentação, está na comida, está na fala. E por isso que é importante nós olharmos aqueles novos aspectos e pensarmos, a adoração que Deus exige de nós não é a adoração imaginativa da cabeça de alguém. A adoração que Deus exige de nós é aquela que observa os critérios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Eu espero muito que esta aula tenha te desafiado, apesar de todas as dificuldades. Que ela chegue para você como um alerta sobre os cuidados que nós precisamos ter hoje em relação à idolatria moderna. Deus permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui. Até lá então.